Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office. E hoje a gente tem um convidado, um grande amigo, Marcos Saad, atual CEO da Spaceplan. Marcos, obrigado pelo aceite, pela participação. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Eu vou pedir Gustavo, até para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória. Bem, sou Marcos Saad, casado, 2 filhos, um pet. Tenho uma formação comercial e financeira. Depois enveredei para o lado do marketing e da estratégia. Trabalhei em multinacionais até cair nesse maravilhoso mundo da arquitetura há quase 6 anos, onde atualmente estou como CEO da Spaceplan, que já vai para 2 anos e meio, mais ou menos. Então, quase chegando na metade da minha trajetória nesse segmento, dentro da Space. E contente de estar com vocês aqui para contribuir com esse nosso mercado da arquitetura corporativa que está passando por tantas transformações, né? Que aliás você pegou num momento bem de transformação, né? Porque meio pandemia... Eu sou um resultado da pandemia na Spaceplan, sem dúvida nenhuma. O David outro dia me contou, que é um dos sócios da empresa, ele me contou, puxa, eu estava pensando, né? A pandemia foi como um míssil no meu barco. Quem poderia imaginar que depois de receber um míssil no meu barco, a gente estaria vivendo isso, e eu sou um resultado dessa transformação da pandemia, porque ele, enquanto sócio, tinha tomado a decisão de ir morar fora do Brasil e frequentemente, ele é americano e frequentemente, com bastante frequência e recorrência, vinha para o escritório no Brasil. E a pandemia simplesmente o impediu de voltar para o Brasil por muito tempo. E ele começou a entender que ele precisava ter alguém aqui para ser os olhos dele, a cabeça dele, cuidar do negócio. Então, sim, um resultado da pandemia. E estamos indo bem. Então, a decisão dele trouxe uma nova perspectiva para a empresa em pleno crescimento, a empresa indo super bem no mercado bastante desafiador, bastante complicado. Muitas empresas surgindo de ex-funcionários de grandes empresas de arquitetura, ou então empresas que já foram maiores se tornando menores. A concorrência só aumenta num mercado de oportunidades cada vez menores, onde a oferta é muito maior e a procura cada vez menor. E quando com uma você configuração chegou diferente. na Spaceplan, qual foi o seu grande desafio dentro da empresa? Foi planejar um futuro de crescimento, estruturar a empresa para um crescimento, o que seria uma aposta num pós-pandemia já castigado, né? A empresa sofreu na pandemia bastante, e o compromisso dele investindo na minha jornada e meu apostando numa oportunidade era encontrar um crescimento sustentável, convincente, importante, não marginal, mas sim substancial, transformador. A empresa está sendo transformada com muito orgulho, não só da decisão dele, né, uma decisão que eu apoiei, que eu apostei, mas também as minhas escolhas, a composição de um time campeão, uma vontade de fazer diferente, uma vontade de transformar, e alguns outros detalhes que aí se eu falar tudo agora, a gente vai terminar muito cedo o nosso bate-papo. Você considera, então, a Space uma startup, né? Adorei que você falou isso, porque eu costumo apelidar a Space de uma startup de 28 anos. Nós somos uma startup de 28 anos. É fato, eu falo isso normalmente. E foi bom ter lembrado disso. Nós já nos consideramos, e não é por acaso, é intencional, um pouco à frente do mercado em geral, sob o ponto de vista de tecnologia. De como a gente encara a tecnologia, como a gente aborda a tecnologia, como a gente adota a tecnologia dentro da empresa. Nós queremos essa vanguarda, nós queremos estar à frente na tecnologia. E essa questão da startup de 28 anos, eu costumo dizer que o David sempre foi um apostador.
ele gosta de correr riscos. E os retornos também são proporcionais aos riscos que a gente corre. Claro. O retorno é proporcional ao risco. E algumas apostas que foram escolhas dele enquanto investidor, o desenvolvimento de um segmento industrial, principalmente pós-pandemia. A Space começou a olhar para um mercado de arquitetura industrial fora do escritório padrão, de uma forma mais estruturada, com investimentos para a gente poder atuar nesse segmento, e deu muito certo. E a própria tecnologia em si, a própria DeskB, que vocês conhecem, a Space é parte do grupo, a Space é parte dos sócios da empresa que está em pleno crescimento. Quando eles entraram na sociedade, a DeskB tinha mais ou menos uns 150 clientes. Hoje são mais de 400 clientes. E é uma empresa de tecnologia, não sei se posso ainda chamá-la de startup, mas é uma empresa 100% tecnológica, e 400 clientes numa empresa de tecnologia traz um valor muito importante, muito grande, num produto que é basicamente o SaaS, né? Então, isso é parte do grupo Spaceplan. Então a tecnologia está dentro dessa nossa nova jornada. Eu acho que a DeskB consegue também te dar um parâmetro, né, do que ocorre na movimentação dentro do ambiente corporativo, né? Sem dúvida. Sem dúvida, para nós... Você tem uma informação privilegiada, vamos dizer para assim. nós e para os próprios clientes. Os próprios clientes, eles, com base nos nossos relatórios, nossos dashboards, eles conseguem entender os dias de maior frequência, as áreas de maior frequência, a circulação do escritório. Sob o ponto de vista de planejamento da ocupação, é fundamental. E tem muita coisa vindo com o desenvolvimento dos produtos e serviços que a própria DeskB pode Então, fornecer, e a própria tecnologia Space. aplicada no escritório e também nos projetos para os Exatamente, porque tem uma Exatamente. retroalimentação. clientes. Uma retroalimentação de uma carência, por exemplo, de salas de reunião. Ou então um excesso de salas de reunião, pouco staff. Ou então essa área do escritório é mais ocupada, aquela outra área é menos ocupada, e ainda assim faltam lugares. Por que acontece isso? Aí precisamos entender o fluxo das áreas, o esquema de frequência, de rodízio de áreas e colaboradores. Tem uma série de desdobramentos. E o legal disso é que não para. A DeskB continua inovando. Hoje tem uma parceria recém-chegada que vai transformar completamente o nosso negócio, que é com a HID. E teve a Febraban, a feira Febraban Tech, a feira puramente tecnologia para o mercado bancário. E estava lá, super bem representada, DeskB com HID, apresentando soluções de controle de acesso através de produtos, equipamentos contactless, né? Então, aproximação, enfim, várias soluções que a própria HID se juntou à DeskB, então, para dar um salto ainda maior no que a gente vai oferecer de tecnologia no mercado. Tem muita coisa legal que a gente vai divulgar por aí em breve, já está sendo feito, que dá um passo além do que já foi construído com a DeskB. Então, a Space tem essa tecnologia no seu DNA, essa vontade de inovar, essa vontade de ser uma startup independente da idade. Independente da idade. Não, eu acho que a tecnologia, né, embarcada em todos esses serviços, né, voltado para a arquitetura, em várias áreas onde vocês atuam, né, é fundamental. Né? Cada vez mais. Eu entendo e percebo, acho que muitas empresas, não vou nem dizer que são concorrentes, mas que atuam no mesmo segmento, acabam não tendo essa tecnologia dentro ali do seu ambiente com tanto fácil acesso, né? Tem vários níveis e várias fontes de tecnologia. Os próprios softwares de arquitetura são um cardápio gigantesco, enfim, desde os mais simples até os mais completos, integrados, desenho em BIM, programação em BIM, tem de tudo. Não existe mais arquitetura sem a tecnologia.
Sim. O que muda é o quanto da tecnologia está inserido dentro das empresas nos seus processos, nos mais diversos sentidos. Seja a tecnologia que se oferece no escritório para os colaboradores. DeskB, HID é um exemplo disso, né? Como a pessoa acessa o escritório, como ela trabalha, como ela usa os recursos, até a maneira com que os projetos são concebidos. Até para a execução da obra existem diferenciações entre os recursos tecnológicos disponíveis, aplicados. Você Enfim, pode né? contar algum case interessante aí com essa aplicação de tecnologia? Você pode contar, não precisa falar o nome da empresa. Pode até falar o nome se quiser, não tem Tá. Não, problema. eu posso falar da própria Space, digamos assim. Porque nós somos... completamos um ano no escritório novo ali. Na Vila Olímpia, né? Passou super rápido. E a gente nasceu... Esse escritório foi concebido num formato híbrido, flexível, porque a gente... Nossa empresa se posiciona de uma maneira muito empática. A arquitetura, outro dia eu estava escutando, não me lembro qual programa, mas a arquitetura, ela atende uma necessidade. Resumidamente, essa é uma maneira de enxergar. Ela atende uma necessidade. Então, tem uma necessidade, a arquitetura... A gente estava conversando isso um pouco antes ali, no Esquenta. Eu e o Naga, esquentando aqui para a nossa conversa hoje, a gente estava conversando exatamente disso. Exatamente. Né? A gente atende uma necessidade. Aí o que a gente vai aplicar nesse atendimento dessa necessidade? Qual é o grau de romantismo? Qual é o grau de crenças pessoais? Qual é o grau técnico? Qual é o grau tecnológico? E o sucesso do resultado do seu trabalho, ele está diretamente relacionado à empatia. Então, quando você entende, se coloca no lugar de quem vai usar, como vai usar. Antigamente, olha que curioso, né? Se a gente parece que já parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo que se falava nos escritórios padrão Google, padrão Google, padrão Facebook, padrão Amazon. Vocês já foram lá, já foram ver ali no Vale do Silício, os escritórios. Parece tão longínquo, mas se a gente parar para pensar hoje, como assim padrão Google? E isso se tornou uma referência, uma moda, até antes da pandemia. Sim. Então, um escritório legal era um escritório padrão Google. Aqui é muito legal, porque a gente usa esses recursos aqui, essa característica. Qual que é o padrão certo do escritório? É o seu. Mas acho que o cliente já vem com essa demanda, né? Quero um escritório Muito padrão, modismo, né? muito modismo, será? Não sei, é porque... Foi antes da pandemia. Hoje é bem mais difícil. Hoje o buraco é bem mais embaixo. É que eu acho que ocorreu num certo momento, né? Quando se fala padrão Google, Facebook e outros icônicos aí, né? Antes de pandemia, eu entendo que foi um momento onde se quebrou barreiras, né? Paradigmas e de uma certa forma quem olha aquilo fala, bom, eu quero um negócio igual aquele. Então, agora, se aquilo funciona ou não no meu ambiente é outra história completamente, né? Aí que tá o grande segredo. Aí que tá o grande segredo. Por que depois da pandemia, um dos assuntos mais falados é a volta ao escritório? Muitas empresas não conseguem resolver esse quebra-cabeça. Muitas empresas fazem reformas de todo o seu espaço, porque nós vamos voltar para o escritório. Terminou a pandemia, vamos reformar tudo aqui, 1.000 metros quadrados. Pessoal, estamos em reforma, a partir da data tal, todo mundo de volta ao escritório. Quantas vezes a gente não viu isso?
E qual foi o resultado? Em muitas vezes catastrófico. Eu tô lá, esse é o mercado que a gente atua, então a gente tem muita informação. Então tem escritório que foi reformado e muito pouco habitado. Por mais que tenha a determinação, por mais que tenham as regras e tudo mais, isso foi perdendo força, foi perdendo força. E por quê? Porque muito provavelmente esse escritório foi feito na visão de alguém e não na completa compreensão de quem vai usar. Ele foi feito usar. para o trabalho, não para as pessoas. Provavelmente. Tem várias características que levam a essa falha ou ao resultado abaixo do esperado. Essa é uma delas. Realmente ele foi pensado num desenho de ocupação limitado, um desenho limitado, num conceito limitado. E a gente tem uma enxurrada de profissionais que entram para o mercado num período de pandemia, que entram trabalhando online, né? Tem de tudo. Né? Tem o online, tem o 100% online, tem o 100% presencial, tem o 3x2, tem o 2x3, tem um dia da semana presencial, tem de tudo. E como é que você acha que vai firmar isso? Eu ia até concluir, não existe um padrão, digamos, ideal recomendado. A empatia depende de cada empresa, depende dos objetivos da empresa. Não é errado a empresa ter um posicionamento estratégico de que aqui nessa empresa nossas equipes trabalham presencial. Não é errado. E não é certo uma empresa diz aqui todo mundo é remoto. Não tem o certo e tem o errado. Cada empresa tem o seu objetivo estratégico e a arquitetura, ela tem que atuar para fazer com que nós sejamos um conector disso, um conversor. A gente entrega o caminho físico, né, do escritório, do desenho, da estrutura, alinhado com o objetivo da empresa. Nós atendemos clientes 100% presencial, que o projeto, que a estratégia é 100% presencial. Nós vamos trazer elementos que vão assegurar sucesso, porque a obrigação, ela por si só, ela é uma prerrogativa. Você é um funcionário da empresa, a empresa tem essa regra e ela é uma prerrogativa para a ocupação do escritório estar completa. Não é esse o ponto. Agora, uma vez que a pessoa esteja lá, aí é comigo. Como é que eu vou construir, como é que eu vou convencer essa empresa a fazer o que é o melhor para que as pessoas que estão lá 100% do tempo sejam felizes no trabalho e produzam o que precisa ser produzido. É muito difícil um resultado surpreendente quando essas duas variáveis estão em desequilíbrio. A felicidade no trabalho e a produtividade, se não houver uma harmonia entre essas duas variáveis, é um risco de você não conseguir cumprir com seus objetivos estratégicos da empresa. Essa é a visão que a Space traz. Por isso que vocês estiveram lá e convidamos todos a nossa turma, né? Toda a nossa turma para visitar, para conhecer, para entender. Puxa, mas como assim? É um escritório como qualquer outro. Sim, é um escritório como qualquer outro. Mas a sintonia fina de determinadas variáveis que antes da pandemia eram faladas num padrão Google, mais num senso estético de moda do que efetivamente funcional. Então eu digo para vocês, vamos falar um pouquinho técnico, cor. Antes da pandemia, cor tinha uma função muito mais estética.
do que funcional, embora na arquitetura ela também é funcional. Mas hoje é muito mais funcional do que estética. Se não for útil para entregar o objetivo da empresa, se não for alinhado com a estratégia, é só uma cor. Agora, a cor pode sim interferir no ambiente, no comportamento, em como você vai fazer que aquilo seja harmônico entre a felicidade do trabalho e a produtividade. Eu estou dando só um exemplo de diversas variáveis que no pós-pandemia tem que ser tratadas de uma forma diferente. Você, como CEO, você se envolve nos projetos? 100%. 100%. 100%. 100%. Seja um acompanhamento sumarizado, seja na profundidade, compartilhando, acompanhando e fazendo as perguntas, né? O meu trabalho hoje é mais pergunta do que outra coisa, né? E aí provoca os times a trazerem as respostas eles mesmos. A gente, na Space, no começo, quase que beirou o arrependimento, mas é claro que nós somos um escritório de arquitetura, nós fazemos escritórios. Tem um grau que facilita. E também não somos uma empresa de 5.000 funcionários. Mas quanto mais você puder envolver as pessoas, quanto mais você entender que o que ela pensa e o que ela opina, né, o que ela valoriza, conta e muito para o que vai acontecer para o resultado. Pro resultado. É impressionante quando você toma essa consciência. A gente procura sempre, a gente sempre tem mais perguntas. Recentemente um cliente fez um elogio, parecia uma crítica, mas era um elogio. Porque eu gosto de trabalhar com vocês, que vocês sempre têm mais perguntas. E às vezes vocês fazem as perguntas que não tinham passado na nossa cabeça. Então a nossa empresa já está conhecida no mercado dos grandes contratantes como uma empresa que tem as perguntas certas, tem mais perguntas. Porque a gente precisa saber exatamente como que aquilo vai afetar o dia a dia do trabalho. Então, aqui na Space, nosso escritório novo, todos opinaram. Todos opinaram. Quase tudo foi acomodado da melhor forma para todos. Eu dou um exemplo tão simples, mas é impactante, porque nós tínhamos uma leitura do que seria feito no espaço da Copa. Ele seria um espaço menor e a gente ia acomodar um DML, um depósito de material de limpeza anexo à Copa. E a gente trabalharia com mais cabines telefônicas dentro do staff. E algumas pessoas falaram, puxa, seria melhor ter uma Copa maior. Não, mas a Copa tem uma quantidade X de pessoas, para a quantidade de frequência no híbrido que a gente vai ter, vai atender todo mundo. Mas não é só pela quantidade de pessoas. É também para ter um espaço mais arejado, para a gente poder ficar em diferentes ambientes ali dentro, mesmo sendo de uma Copa. É um momento, não é uma descompressão, mas é um momento de eventualmente ter uma conversa particular, eventualmente falar da vida. A gente levou isso em consideração. A gente fez a Copa um pouco maior do que originalmente a gente tinha previsto. Isso é um exemplo dentre vários, mas a gente escutou as pessoas. Ah, mas então nós vamos pegar um escritório de 4 andares, 1.000 metros cada andar e vamos escutar todo mundo, nunca vai sair do papel. Não é isso. É a gente ter certeza que a gente está procurando todas as ferramentas, todas as variáveis, atuar em todos os pontos que garantam cada vez mais felicidade no trabalho e produtividade. Essa conexão, quanto mais harmônico forem administradas essas duas variáveis, e aí eu digo para vocês, nós fizemos intencionalmente um escritório híbrido. Ele atende, se ele estiver completamente cheio, 70% da nosso quadro. Nosso quadro, tá. Foi intencional isso. Tivemos vontade de pegar um espaço maior? Tivemos. Tivemos vontade de expandir? Tivemos. Mas a gente vai se esforçando para administrar dessa forma para a gente entender o que está acontecendo na maior parte das empresas. Tem muitos clientes que são 100% presencial. Tem muitos clientes que são remotos, 100%.
Poxa, mas remoto 100%? Tem também. A Space tem arquitetura, tem industrial, tem logística. Então, às vezes, a empresa é 100% remota e eu mando os equipamentos para... Acabamos de lançar, falando em tecnologia, um sistema de inventário. É um app. Nós lançamos um app de inventário. Eu faria aqui uma aposta se tem uma empresa que tem 100% de informação atualizada depois da pandemia sobre o que tem de equipamentos nas casas dos seus colaboradores. E nem precisa ir tão longe. Tem muito notebook, tem muito equipamento pessoal. Você dá um mouse, dá um teclado, o que seja, um telefone. É muito difícil a uma empresa que tenha 100% de confiabilidade nas informações daquilo que está por aí remoto. Aí você pega uma empresa que mandou 600 cadeiras, 1000 cadeiras, a gente faz a conta. Ah, puxa, mas deprecia. Deprecia. Daqui 5 anos aquilo vai ter um valor bem pequeno. Depende. Quanto que você pode doar? Ou você pode vender para o funcionário? A cadeira custou R$1.000, você pode vender por 100. Quer ficar com ela? Ou eu troco ela, ou você fica com ela por R$100, eu vou te mandar uma nova e essa cadeira entra por R$100. Tem inúmeros exemplos. E é um bem. Mesmo que você faça doação, ele é um bem. E nós temos hoje... Está no inventário da empresa, né? Deveria estar. E nós temos hoje um app que nós estamos lançando agora que permite que você faça um inventário. Podemos fazer um inventário aqui desse espaço. Já entra no app, você aciona o app, tem uma foto. O que é um produto, o estado do produto, seminovo, bom estado, danificado, onde está danificado, para que você possa reaproveitá-lo. E a gente está lançando esse produto, inclusive, para as construtoras residenciais, para os apartamentos decorados. Descobrimos que é uma dor para eles isso. Você vê, a Space é uma empresa 360 graus. Nós temos a logística que mesmo que uma empresa não tenha um escritório, é todo mundo remoto, eu os atendo e atendo muito bem, porque a missão da nossa empresa é transformar o jeito de trabalhar. Aliás, essa é a frase da nossa missão, transformar o jeito de trabalhar. Seja ele no escritório, seja ele remoto. Então, novamente, na tecnologia. Então, com base nisso, nós fomos construindo esse escritório novo que serve como uma experiência. Os elementos, as cores, os materiais, tudo que antes era uma questão mais voltada ao design, hoje tem uma profundidade maior, cada detalhe conta. Então a gente foi trabalhando nisso para entender e ajustar para os projetos que a gente faz. Então, o cliente é 100% presencial, nós vamos trazer os elementos. E eu não vejo a menor possibilidade de voltar ao que era no passado. Mesmo sendo que tudo volte ao 100% presencial, tem coisas que não vão mudar nunca mais. E um exemplo básico, e esses dias eu estava no escritório, e foi muito interessante. Uma pessoa sentada na frente da outra, literalmente numa mesa de 4 posições, ela estava sentada na frente da outra pessoa, e as duas estavam em call. No mesmo call. Elas estavam presencialmente no escritório, mas as duas estavam em call, no mesmo call, com uma pessoa terceira que não estava lá no escritório. Então, vocês vão se lembrar, mas antigamente, antes da pandemia, tinha uma reunião, nós vamos para um cliente, nós vamos apresentar algum material. O cliente não pode atender. Remarca. Você remarca a visita, você remarca a reunião. Hoje em dia, não vou conseguir chegar, estou preso em outra reunião, vamos fazer um call, pode ser mais tarde? Então, alguns elementos, como a gente vê aqui, né, que aqui é um laboratório de experiências aqui também. É um laboratório. A gente vê cabines, diversos formatos de cabines. Cabines para conversas entre duas pessoas, um tanto quanto informais, cabines de foco totalmente, quase que todas fechadas, quase que os antigos cubículos de antigamente, né? A gente vê essas cabines porque precisa ter encontrar espaços individuais. Então, isso é um filho da pandemia. E algumas teorias da arquitetura defendem
que os escritórios permitam espaços individuais. Não se falava disso antigamente. Uma cabine de uma pessoa hoje tem bastante que a gente vê por aí. E ela precisa, porque às vezes ela precisa fazer um call. E às vezes não é uma questão de call, às vezes. A gente se acostumou durante bastante tempo na pandemia a ficar sozinho. Não, e a gente percebeu até em alguns projetos que a gente acabou circulando e visitando, né? A gente acabou percebendo que tem uma coisa que me chamou muita atenção, as cabines, né? Falando de cabines, né? A gente esteve num escritório de advocacia, os caras fazendo as reuniões, né? Com o juiz e os advogados de defesa e tudo mais dentro de cabines, e assim, a audiência o dia inteiro. É isso aí. E algumas cabines individuais. Individuais. Então, o que acontece? A gente passou muito tempo sozinho na pandemia. E é incrível, vocês reparem que vocês vão perceber. Existem pessoas que se desacostumaram a viver em sociedade corporativa. No sentido de que nós estamos aqui, e se atrás a gente estiver tendo alguém trabalhando, precisando focar numa apresentação, em algum relatório, nós vamos incomodar bem mais do que era antes da pandemia. Mas isso Marcos, você sabe assim, eu venho de agência, né? Publicidade, comunicação, mais de 20 anos aí, e trabalhando com a equipe. Antes da pandemia, né, Naga, a gente acabou optando em ir para cowork já, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu acabei me adaptando melhor, sozinho, que eu me concentro mais. É isso. Do que com... Né, até porque assim, como vende marca, você também vende marca, a gente faz planejamento, e quando você faz planejamento, você precisa estar concentrado naquilo, né, para não perder uma linha de raciocínio, para que ligar os pontos que lá na frente aquilo vai fechar uma operação com sucesso. É isso. Né? E às vezes você, no meio de um ambiente com vários colaboradores falando, mudando a atenção, aquilo te dispersa, né? Muito mais hoje do que antes da pandemia. É. Então nunca mais vai ser o mesmo. Mas depois de um tempo, quando voltar todo mundo e vir todo dia para o escritório, as pessoas vão se acostumar. A minha opinião pessoal é que não vão se acostumar. Nós vamos ter que adaptar os escritórios. Novamente, são tendências mundiais. Esses espaços individuais, como as cabines individuais, é uma tendência mundial. Uma outra tendência mundial, que na verdade são tendências de arquitetura. Pós-pandemia, em relação aos escritórios. Uma outra, que eu acho bem curiosa, vocês já devem ter minimamente ouvido falar ou até visto, são áreas silenciosas. Então, por exemplo, né, quando a gente volta a falar do Google, não sei se foi o Google, mas certamente foi um dos pioneiros a ter arquibancada na área de descompressão ou na área de copa. Por que arquibancada? Porque as pessoas ficavam mais informais, as pessoas às vezes faziam apresentações ali mesmo, servia como mini auditório. Aí depois surgiu o tal do home feeling. O home feeling, ele veio antes da pandemia. Só que qual que era a interpretação do home feeling muitas vezes errada? Põe um sofá bem ali no meio do staff, entre duas espinhas de staff de mesas de ali, 10 cada um, mas é. você põe um sofá, um vaso. Se a pessoa sentar ali naquele sofá, é como se ela estivesse sendo julgada. Então, assim, aquele sofá vivia vazio. Porque não é esse o home feeling exatamente que... o home feeling, ele é o feeling. É mais do que um elemento físico. Mas é uma coisa que antes da pandemia, quando... hoje nós temos esses formatos de cabines acústicas fechadas, né? Antes da pandemia a gente tinha no escritório as cabines que eram abertas, né? Eram estações... Vazadas, né? Eram Outbacks, a gente fala dos Outbacks. E assim... para o meu staff usar aquilo e entender que aquilo era para ser utilizado em reuniões e
e para sentarem para discutirem projetos e tudo mais. Olha, demorou, cara, porque é justamente aquilo, né? Ah, eu vou sentar lá, vou ser julgado pelo fato de eu estar ali. E por mais que a gente tivesse colocado monitores, né, cabeamento para celular, né, computadores, notebooks, acústica, tudo, né? Iluminação. Demorou pro time e pra você ver, é um pessoal jovem, né, cara? E não é uma coisa barata, né? Tem Não, muita não é marcenaria. muita Tem marcenaria, muita marcenaria. tem muita tecnologia envolvida naquilo, né? Não só de Então, tecido, de... mas para você ver, olha só, a proposta dos Outbacks, que eles traziam um pouco de leveza, um pouco de flexibilidade, um lugar diferente para se concentrar, para se inspirar. Era uma quebra de rotina, né? Isso antes da pandemia. Hoje, novamente, tendência, estou falando de tendência, não é uma coisa que eu acredito, é estudo, informações do mercado. Lugar silencioso. Pô, mas eu vou ter um escritório, eu preciso de um lugar silencioso? Precisa. Hoje, Precisa. tem uma linha de tendência também que diz áreas de meditação, biblioteca. São coisas que estimulam um desejo, um prazer, uma satisfação diferente de você estar lá. São coisas que é o que a gente fala, né? Uma arquibancada, uma mesa de bilhar, um vending machine, vamos dar um pouco de entretenimento, porque as pessoas vêm aqui todo dia, elas estão acostumadas, elas sabem, é uma coisa que não tem uma outra opção na cabeça delas. Mas depois da pandemia, eu estava até pensando esses dias, as pessoas do meu relacionamento. Eu particularmente, eu gosto do escritório. Eu prefiro trabalhar no escritório. É uma preferência minha. Eu também trabalho home office. Eu também organizo minha agenda, dependendo da logística dos meus compromissos. Mas eu me sinto melhor, mais produtivo. É uma questão pessoal minha. Não significa que esteja certo ou que isso é o certo. Mas eu entendo que eu sou, eventualmente, uma exceção. E até da minha rede de relacionamentos próximos. Quantas vezes você não escuta, hoje é meu dia de ir para o escritório? Hoje é meu dia presencial. Então, eu tava pensando isso hoje. É incrível, eu estava pensando isso hoje. Para muita gente, o trabalho é uma obrigação. Nossa, tem que trabalhar. Hoje, vamos lá, segunda-feira. Vamos pegar segunda-feira? Vamos falar assim, segunda-feira. Vamos pegar o efeito psicológico da segunda-feira. Além da segunda-feira agora, tem o dia presencial. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, eu não sei se vocês convivem com gente assim, mas prestem atenção e escutem o que eu estou falando para vocês com atenção. Além do efeito segunda-feira, tem o efeito presencial. Hoje é meu dia de ir para o escritório. A pessoa já pode estar no mau humor aquele dia. A pessoa já pode estar incomodada em dobro. Se for segunda e o dia presencial, então aí é um problema, fica longe, porque vai enfrentar um mau humor. Então está acontecendo esse fenômeno. Eu vejo isso na minha rede de relacionamentos. Para aquelas pessoas que estão mais no home office e que têm os seus dias presencialmente no escritório, é mais um fator de incômodo. Eu, como faço escritório, eu, como sou arquitetura, eu tenho que estar atento a isso. Como é que eu combato isso? Como é que eu faço com que a pessoa sinta que ela até preferia ficar em casa? Se fosse uma escolha dela, talvez fosse ficar em casa. Mas existem fatores que foram projetados pela arquitetura, pela estratégia da empresa, que atenuam esse negativo, que trazem positivo, compensam com vários positivos. E que tem muita coisa. A arquitetura consegue resolver grande parte desse problema. Então, é isso que eu estou trazendo aqui como uma grande provocação. E eu acho que a Space está na frente. Porque a gente já, há um tempo já percebe isso. E há um tempo a gente atua nisso. Determinado colaborador
tem que ir presencialmente. Todos os dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia. Se fosse a livre escolha dele, provavelmente ele não iria. Não iria. Mas, dependendo de como você organiza tanto a arquitetura quanto a estratégia toda, junto com a empresa, é muito mais do que preparar um escritório para voltar 300 funcionários, 500 funcionários. É como você organiza a estratégia para juntar felicidade no trabalho e produtividade. Quando você atua buscando essas duas variáveis, a pessoa ela pode até pensar, eu preferia ficar em casa. Mas é legal quando eu vou lá no escritório. Por quê? Porque tem os fatores que, quando bem trabalhados, eles são inegáveis. Não há como questionar. Questão cultural. Muita gente que nasceu no home office, foi contratado no home office, ela não consegue se aculturar bem na empresa. Não sei se ela chega a se sentir parte. Às vezes a pessoa tem crise de não se sentir parte da empresa nunca. Primeiro, esse aculturamento. Cultura, as cores da empresa, o logo da empresa, o cheiro. Isso é inegável. Não tem como derrubar isso. Ah, mas e quem é 100% remoto? Tem que atuar. Tem empresas que são 100% remotas. O que elas fazem? Elas fazem frequentemente encontros gerais, coletivos. Eles provocam essa integração para minimizar os impactos dessa dificuldade de aculturamento. Eles conseguem ser eficientes nisso. Eles diminuem um pouco o impacto. Não é 100%. Segunda questão, inegável. Socialização. Não há uma chamada no Zoom ou no Teams que seja melhor do que o presencial ali para uma socialização. Vamos almoçar. Então, a pessoa vai para o escritório, que nem eu vi, que eu falei para vocês, sentada na frente do outra, no mesmo call, as duas com fone, olhando para a tela, só que elas estão uma na frente da outra. Será que esse é a melhor solução? Será que a empresa está investindo bem os seus recursos? Será que isso está sendo produtivo? Quanto que o ambiente, até físico, está afetando elas estarem concentradas naquele call? Agora, as pessoas se encontram para debater sobre algum projeto, para trocar ideias, para passar um tempo tomando um café, socializando, se conhecendo melhor. Então, vamos para o escritório, então a gente almoça. Então, isso não tem como, é inegável o efeito social. Existe um efeito, e aí é pesquisa, dependendo da empresa, dependendo do perfil de trabalho, existe um fator de produtividade. Eu tenho provas na minha casa, do meu negócio, que determinados processos, determinados trabalhos trazem uma produtividade maior quando está todo mundo junto lá. A gente precisa finalizar uma apresentação. A gente precisa ensaiar uma apresentação que a gente vai fazer para o cliente. A gente precisa fazer uma sintonia fina nesse material. O presencial é muito mais produtivo, muito mais rápido. Você chama uma pessoa para finalizar uma coisa, ela volta. Olha, esse negócio, atualiza esse slide para mim, porque... Então, até você chamar ela no Teams e ela saiu, estava atendendo outra pessoa. Então, existe um fator inegável de ganho de produtividade presencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se enganar que, dependendo do trabalho, como você mesmo falou, às vezes eu preciso pensar numa proposta, eu preciso de silêncio. Então, tem que saber administrar bem. Por isso que nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Ah, mas aqui é 100% presencial. Como é que eu vou fazer quando a pessoa precisa estar em casa? Por isso a área silenciosa. Se é um valor da empresa, se é um objetivo da empresa, 100% presencial, como eu disse, não tem um certo ou errado. Só que você tem que ajustar. Se essa pessoa não tiver o espaço silencioso dela, e você entender que para determinado tipo de trabalho a produtividade é impactada positivamente pelo silêncio, a produtividade vai cair, a felicidade do trabalho vai cair. Então, não é certo nem errado. 100% remoto, 100% presencial, híbrido. O importante é você estruturar conforme a sua estratégia e garantir que haja felicidade no trabalho e produtividade. Você acha que houve um endeusamento também do home office? Eu não diria que foi um endeusamento, eu diria que ele trouxe
ele trouxe possibilidades que não eram nunca... É porque era luxo. Exato, elas nunca foram... Nunca estiveram na mesa. Entendi. Nunca estiveram na mesa. Então, o que é o endeusamento? Você desligar o computador às 18 horas, às 19 horas e ir para a cozinha para preparar o jantar, andando 3 metros? Ou 1h30 no trânsito? Custo, estacionamento, gasolina, segurança. Então, tem coisas que nunca foram colocadas à mesa como disponíveis. E começou a ter um questionamento do quanto que eu ganho. Eu sou mais produtivo trabalhando de casa. Uhum. Às vezes a pessoa está sendo influenciada, a produtividade dela está envolvendo uma série de fatores. Ela poder sair na hora do almoço para resolver uma questão pessoal, ela poder fazer uma atividade física que ela não conseguiria por conta de horário, conexão. Tem uma série de fatores. E eu, no começo da pandemia, quando foi todo mundo obrigado a ficar em casa, eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida. Tem isso, que aí a pessoa fica de casa e acaba... Você não perdeu o controle do horário. Come um lanchinho, volta, fica até meia-noite trabalhando. Você perdeu o controle do horário. Tem de tudo. Então tem gente que diz, eu trabalho muito mais em casa do que no escritório. Não, mas a gente já tinha percebido isso quando a gente... Porque durante 5 anos praticamente, antes da gente migrar tudo para o home office, eu já tinha percebido isso, que a produtividade era maior no home office do que presencial. Por vários fatores, né? Colaborador que anda 25 quilômetros para chegar no escritório, demora 2 horas, 2 horas e meia, entendeu? Quando ele chegar lá ele já está cansado, ele vai tomar um café, ele vai socializar com a equipe, vai ligar o computador, tudo e assim, ele vai começar a trabalhar. Ele vai ser atrapalhado, ele vai ser vai ter coisa, vai ter uma reunião, enfim, e aí vai pro almoço, né, Naga? E aí depois no período da tarde, quando dava, né, um certo horário ali, qualquer coisa que você fosse passar para ele por volta das 4 horas, 4h30 da tarde, aquilo não ia ser finalizado no dia, porque quando era perto das 6 horas ele ia embora e ele ia chegar na casa dele 7h30, 8 horas da noite. Então a gente percebeu que o rodízio das pessoas que circulavam dentro do nosso ambiente, né, a produtividade era maior que quem fazia home office. E não é porque passava da jornada de trabalho, não é isso. Muito pelo contrário, trabalhar dentro do horário normal do expediente, muitas vezes trabalhando até menos, carga horária menor, mas mais concentrada, com rendimento. Agora, tem pessoas que não se adaptavam e tem pessoas que... Exato. Esse é o segredo. Não tem ao certo. O certo, ele é diretamente proporcional a cada empresa, ao perfil do trabalho e ao perfil do profissional também. Sim. Eu vi exemplos. Bom, no meu caso, como eu disse, eu trabalhei loucamente quando a gente estava em lockdown. A gente só trabalhava, não tinha outra coisa para fazer. Eu só trabalhava o dia inteiro. Fazia flexão, né? Fazia, verdade. Fazia mesmo. Fazia mesmo. E a gente ficou o dia inteiro lá em lockdown, todos os dias, não tinha outra coisa a fazer. Algumas pessoas se adaptaram super bem, trabalharam mais, produziram mais. Agora, tem pessoas que eu também conheço que o home office acaba afetando demais a concentração. Porque é o cachorro, é o interfone, é o vizinho. É filho. Exato, os coisas, filhos, né? E tudo mais. Ou os próprios pessoas que moram junto em casa, pais, mães, a esposa ou o marido. Exatamente. Então, tem gente que também se concentrou bem menos, produziu bem menos, porque ela tinha uma tendência a se dispersar, tinha uma tendência a perder a concentração muito fácil. Agora, quando ela está no ambiente físico do escritório, tem um colega ali do lado, tem uma gerência, uma supervisão que está lá dando um apoio,
tem uma formalização de algum documento, de algum horário que tem que entregar, tem menos distração. Então tem de tudo. Não dá para assumir uma verdade absoluta. E a arquitetura, ela tem a grande responsabilidade de conseguir ler isso. Bom, a gente está chegando ao final do programa, o papo flui, né? Não, só explicar da flexão, porque talvez, muito provavelmente ninguém entendeu, que você participou de um desafio durante 25 dias, cada dia fazer 25 flexões. Foi verdade, durante a pandemia. foi verdade. Eu ri porque me lembrei disso. Eu gosto muito de fazer ginástica e na pandemia eu fiz na minha casa mesmo. Enchia a mochila de garrafa de bebida, saco de arroz, aí fazia os exercícios com a mochila. Prendi 2 mochilas no cabo de vassoura e fazia meus exercícios de musculação em casa da pandemia, sem sair daquele apartamento. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Mas foi muito bom, muito legal. E sei que você é um cara apaixonado por arquitetura, né? Acabou entrando na veia, né? Ah, sim. O efeito é transformador, né? A gente... E eu gostaria que você destaque porque assim, quando a gente conversa com arquitetos, a gente sempre pede para o arquiteto falar a visão dele, né? Do que é ser arquiteto, como que ele enxerga a arquitetura. Você foi inserido nesse... Sim, eu fui adotado. Foi adotado, foi mordido por esse bichinho, entendeu? Sim. Então, conta pra gente como é que você enxerga a arquitetura, né? Eu tenho um privilégio, que é o direito de poder falar alguma coisa que não seja protocolar ou acadêmico. E também tem um outro privilégio. De onde eu vim e por onde eu passei, inclusive como formação profissional, eu acho que eu trago uma contribuição muito importante para o nosso mercado de arquitetura, que é o seguinte. A pandemia, ela escancarou para todo e qualquer negócio, toda e qualquer empresa, que os funcionários são pessoas. Que as pessoas ficam doentes. E que nós todos, né, tivemos talvez tão mais claramente a percepção de como somos vulneráveis, como somos frágeis. Frágeis, né? Isso aconteceu com todos nós, com todo mundo. E a pandemia fez com que as empresas percebessem que quem está ali, os recursos humanos, eles são pessoas. Então a mensagem, e eu te agradeço a essa provocação, esse convite, a mensagem é essa. Basicamente é essa. Os funcionários, os colaboradores, o staff, quem senta no escritório para trabalhar, são pessoas. Quanto mais a gente entender isso, estiver conectado a isso, trabalhar para isso, pensar nas pessoas, desenhar para as pessoas, projetar para as pessoas, maior vai ser o grau de sucesso. Independente se é presencial, se é remoto, se é híbrido, se é 2x3, 3x2, são pessoas. Esse é o recado. Eu agradeço porque eu também tenho essa mesma visão, né? Eu acho que quem lida com pessoas, né? Se não entende de pessoas, não entende de negócios, entendeu? Porque... Essa é uma frase famosa, do Simon Sinek. E é por isso que a gente sempre traz o Guma aqui, que vem da área de RH, né? E tem essa o Guma, quando eu falei isso, ele deu um sorriso lá, deve ter saído nas câmeras aí, que ele concordou com isso, porque é fato. De fato, aquela coisa que a empresa sexta-feira, quer dizer, todo dia a empresa sai pelo elevador, né? Perfeito. Perfeitamente. Perfeito. Legal. Marcos, obrigado pela participação. Obrigado, Guma. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Anaga. Obrigado a vocês aí que participaram, assistindo. O programa ele tem um apoio aqui da Cavalete, né? Hoje a gente está aqui gravando dentro do Arquilab. E para vocês ainda que não seguem a gente, sigam o Office Connection no YouTube e se inscrevam no nosso canal. Obrigado e até o próximo programa. Cavalete,
há 50 anos como suporte para suas conquistas.